Mas eu prestei muita atenção no discurso do presidente, comparando com os dois discursos anteriores, né? Me chama muita atenção essa atitude. Toda vez que o Bolsonaro vai à ONU, ele tem uma nova maneira de se posicionar enquanto presidente do Brasil. Foi uma novidade. Então, desde 2019, ele faz discursos de vitória. Qual é a maneira como o presidente do Brasil se posiciona? Ele fala, olha, eu estou à frente de um país digno do maior respeito por esta e esta razão. E esse ponto, que é fundamental, ele foi fundamental nos três discursos, né? E o discurso desse ano repetiu, portanto, a fórmula dos anteriores. Ele apresenta o Brasil como um país vencedor, tá? Esse é, para mim, o aspecto principal. Por quê? Porque o Brasil, como país que precisa do capital internacional, como país que precisa da legislação internacional, que precisa de outras mentes, era algo que se vendia antigamente. A diferença entre o eleitorado que apoia o Bolsonaro e o eleitorado que apoiava aí líderes de esquerda, mais ou menos moderados, é que esses que apoiavam esses líderes tinham muita vergonha do Brasil. E o eleitorado do Bolsonaro, as pessoas que apoiam o Bolsonaro, são pessoas que se orgulham do Brasil e que querem poder se orgulhar do Brasil, que têm o orgulho de falar, nossa, a gente tem um agronegócio, esse país tem um agronegócio que alimenta muita gente no mundo, que coisa extraordinária, né? Então, o Bolsonaro, ele fala nesse sentido, e eu diria que esse é o espírito também do seu eleitorado. Então, ele fez um discurso de representante, ele está representando o partido tomado que o levou ao Palácio do Planalto. Que partido tomado é esse? De um povo que não está mais nem um pouco afim de ter vergonha do país. Eu queria só chamar atenção para a frase de abertura, né? O Constantino falou que ele alfinetou a imprensa, etc. Mas eu acho que é muito importante a gente perceber o que significa essa, que foi uma das primeiras frases do discurso, né? Ele diz assim, o Brasil hoje tem um presidente que acredita em Deus, que respeita a Constituição e seus militares, valoriza a família e deve lealdade a seu povo. E esses 4 pilares, eles podem ser traduzidos como espírito do conservadorismo. Por quê? O que é acreditar em Deus? É submeter-se a uma autoridade moral superior, que é o pilar de um consenso moral. Ou seja, não se colocar acima do outro, do ponto de vista dos valores. É alguém que se submete aos valores fundamentais que determinam o convívio sem, de maneira alguma, se colocar acima dos outros cidadãos. Segundo ponto, respeita a Constituição. Né? O que quer dizer? Que se submete a esse Estado de Direito, porque entende que, com todos os defeitos, é o que há de mais seguro para se garantir as liberdades individuais. Terceiro, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. O que é valorizar a família? A família é uma unidade política anterior ao Estado. Quando você diz valoriza a família, significa não quer um Estado que dilua a família, colocando todo o povo a serviço de si mesmo. Não faz dos indivíduos empregados do Estado e simplesmente trabalha para que esses indivíduos, nas suas famílias, encontrem os meios de buscar a felicidade, né? E por último, né, que vale a gente dizer, deve lealdade a seu povo. Ou seja, não tem no povo um instrumento de poder, não tem no povo massa de manobra, mas procura, da maneira que lhe é possível, traduzir esses sentimentos numa gestão pública. Isso define, e é muito engraçado porque o Bolsonaro nem sempre exprime muito bem o que é esse conservadorismo que o povo brasileiro está, aos poucos, tentando exprimir quando sai às ruas. Esse é o espírito do partido tomado, chamado Partido Conservador na sociedade. E sim, isso é radicalmente oposto ao comunismo, porque no comunismo não há a submissão ao poder a uma instância superior, o poder é total, é totalitário, as famílias são diluídas, porque todo indivíduo deve ficar a serviço do Estado. A Constituição é um instrumento aparente, porque o que vale é a ditadura e, claro, o Estado de Direito não precisa nem dizer que não existe. Muito menos lealdade ao povo, o povo é só instrumento. Daí a diferença.